Do ba 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 do do ba do do do. Pãozinho que a minha cunhada fez. E aí, Minasan, tudo bem aqui desse carro? Por que isso está acontecendo comigo? Aqui com vocês, Renan, novamente, no meu canal Bíblia e... Qual que é o nome do meu canal mesmo? Bem-vindo ao meu canal Japonês e Bíblia. Esse é o nome do meu canal. Então, pessoal, nesse vídeo aqui eu quero dar continuidade para o segundo projeto que eu tenho pensado também, né, que eu já havia comentado com vocês, que era de utilizar agora um pouco mais da Bíblia para poder ensinar um pouco do japonês, né? Então a gente vai pegar versículos da Bíblia e vai ler ele em japonês. E desses versículos eu vou estar explicando para você um pouco do significado dele, de uma perspectiva do idioma japonês, tá bom, gente? Bom, o material de estudo que eu vou usar vai ser a minha Bíblia que eu tenho. A minha Bíblia que eu tenho é essa daqui, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. É esta Bíblia aqui. Yeah, baby! That's what I've been waiting for! Ela é bilíngue, né? Então, ela tem duas versões de coisa, tá vendo aqui? Ó, ela tem em japonês e em inglês. Muito boa ela, a tradução dela para o japonês é muito boa. É fácil de entender, não é tão difícil, não é um japonês muito coloquial, assim como muitas traduções da Bíblia que tiveram ao longo do tempo. Essa Bíblia, gente, você pode adquirir ela no Amazon, na Amazon. É um pouco carinha também. Ela é cerca de 13 mil mais ou menos e tem na Amazon para comprar, tá? Então, dando início ao nosso estudo aqui, lembrando que a gente vai estar falando sobre o livro de Atos, capítulo 10, o versículo 42, tá bom? Esse é o capítulo que eu li hoje e eu vou estar expondo um pouco desse capítulo e fazendo um pouco da tradução junto com vocês, tá? Só para ter em mente aqui um pouco do contexto, né? Um certo Simão, Pedro, estava reunido junto na casa de um centurião, que eles se reuniram quando o anjo apareceu para eles e ordenou que eles se ajuntassem. Então eles estavam todos ali e ali que aconteceu esse cenário e essa conversa, tá? Então, sem mais demandas, eu vou ler o versículo para você em japonês primeiro e logo em seguida eu vou estar destrinchando ele e vou estar ensinando para vocês pouco a pouco, tá bom? Então vamos lá, aqui vai estar o texto para você me acompanhando em japonês, tá? E eu vou começar lendo ele. Atos capítulo 10, versículo 42, né? イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証しをするように言われたのです。Né? Então aqui nós temos a frase lida em japonês e logo em seguida eu vou estar traduzindo ela junto com vocês aqui e explicando para vocês um pouco dos termos aqui contidos, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, Iesu, né? Jesus é Iesu. Iesu é Jesus, tá? Iesu wa watashi tachi ni meijite. Aqui nós temos watashi, tachi, nós. Ni meijite. Meijite, lembra? Verbo meijiru, ordenar. Tá? Então aqui está no passado. Quer dizer, está no passado na forma T, né? Caso você não saiba, tem como você deixar o verbo no passado apenas utilizando a forma T. Por quê? Porque o T ele vai demonstrar que você ainda vai completar a sua afirmação, né? Ela não vai acabar por ali, vai ter mais complementos. Ou seja, meio de T, ele ordenou, porém está na forma T, mas ele ainda vai dar continuação para aquela oratória dele. Por isso que utiliza o T. Não há necessidade de você falar o tá, tá? Kono iesu koso, né? Kono iesu koso. Esse koso, né? Esse koso, ele dá uma ênfase naquilo que está logo anterior a ele, né? Ele dá uma ênfase que é aquilo, é aquela coisa mesmo, ou é aquela pessoa mesmo, né? E esse koso é o Jesus, né? É o próprio Jesus. Então esse dá mais ou menos essa ênfase naquela
Ele dá uma ênfase, ele dá um upgrade naquilo que está falado antes, tá? Boku koso, né? Eu mesmo, eu próprio, né? Tanto para substantivo também, adjetivos também, né? Tem várias combinações, tá, gente? Só você lembrar que ele dá ênfase para aquilo que foi falado anteriormente, tá? Konoyesu koso ga, konoyesu koso, ikiteiru mono to shinda mono, ikiteiru mono to shinda mono. Então vamos pegar aí, tá? Ikiteiru mono, vamos pegar o verbo ikiteiru. Ikiteiru é do verbo ikiru, viver. Ele está na forma te-iru, né? Que é aquela forma que é o verbo em andamento, é o verbo que está seguindo, a ação está sendo seguida. Te-iru, a ação está contínua, tá? Então, ikiteiru, aquele que vive, né? Aquele que está vivendo. Ikiteiru mono, né? Esse mono, aqui para vocês, o kanji, mono, ele é o kanji de pessoas, tá, gente? É o kanji de pessoas. Ele pode ser lido como chá também, tá? Então é pessoas. Mono, se você não saber qual tipo de kanji que é, você pode se confundir com outros tipos de mono. Por exemplo, tem mono, que é o hiragana só, né, que está aqui, que ele pode ser usado como complemento, como expressões gramaticais. Tem esse mono aqui, que é o kanji de mono, de coisas, objetos. Tem outros monos também, que não vou trazer aqui ao assunto hoje, mas esses três são os principais, né, mono. Então esse mono é de pessoas, né? Que pessoas? Aquelas pessoas que estão vivendo, aquelas pessoas que vivem, ikiteiru mono. E logo em seguida tem shinda mono, né? Shinda mono. Shinda é do verbo shinu, morrer. Shinda, morreu. Mono, pessoas. Pessoas que morreram. Shinda mono, né? Aqui no meio termo deles tem a partícula to, né? A partícula to, nesse caso aqui, você pode traduzir ela como e, né? Ele significa no nosso português como e. Shinda mono e ikiteiru mono. Os vivos e os mortos. E logo em seguida aqui, no shinda mono, ele coloca mais uma vez a partícula to mais a partícula no. Você poderia pegar essa partícula to, que está logo em seguida ali, e pode tirar ela, que não vai ter diferença nenhuma, tá? É que como é livro escrito, eles têm que deixar gramaticalmente bem correto, assim, na hora de escrever, né? Então, por isso que gramaticalmente esse é o estilo certo. Mas na hora de falar, você não vai falar to no final de outra comparação, de outro adicional, né? Você só fala o to no meio. Mas não seria errado você deixar só o no meio ali, tá? E apenas falar depois o no final, porque ele vai estar falando aqui. Shindamono no sabakinushi, né? Sabakinushi. Sabakinushi é interessante, né? Porque vamos pegar aqui, vamos por parte. No é a preposição da, do, das, des. Aí você escolhe qual delas se adequaria naturalmente na sua frase, né? Mas da, do, das, des é a preposição no. Sabakinushi, né? Vem do verbo sabaku. Sabaku quer dizer julgar, né? Sabaku, julgar. Sabakinushi. Só que o que acontece? Quando você pega esse kanji nushi, né? Esse kanji de nushi, ele pode ser lido como shu, né? O shu, ele é o nosso Senhor. Quando a Bíblia fala de Senhor, sempre de Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, ele sempre usa esse kanji, shu, né? Que é o nosso Senhor. Mas ele tem a outra leitura dele que é o nushi, né? Que é Senhor, o dono, né? Nushi é dono, aquele que é dono de certa coisa. Só que o que acontece nesse tipo de expressão aqui? Quando você pega o verbo ou o substantivo e coloca nushi, esse nushi transforma aquilo que está anteriormente no dono da ação, né? Ou aquele que faz a ação, aquele que realizou a ação. Tá um pouco meio que vácuo aqui explicando para vocês, mas você vai entender o que eu quero dizer. Por exemplo, sabaku é julgar. Se você pegar a flexão, sabaku, e a flexão vai estar sempre no i, né? Sabaku, sabaki, né? Não vai ser sabaku nushi, né? Vai ser sabaki nushi. É o verbo no modo flexionado, tá, pessoal? Verbo na forma flexionada, onde você tira aquela parte que flexiona, né? Tira ela e deixa só aquele verbo ali, né? O verbo em si, e coloca mais o nushi. Então, sabaki, nushi. Sabaku, julgar. Nushi é o dono daquela ação. O que esse dono da ação faz? Ele é aquele quem julga, né? Ele é o juiz, aquele que julga, o juiz, né? Então, ele transforma aquela palavra, aquele verbo, aquele substantivo, no dono da ação. Eu vou dar outro exemplo que talvez vai ficar mais claro para você. O verbo tsukuru, né? Tsukuru.
Tsukuru é criar, fazer, construir, né? Quando você pega o tsukuru, coloca ele na forma flexionável, tsukuri, fica tsukuri, né? O i só. Tsukuri mais o nushi, tsukuri, nushi, que significa aquele que faz, realizar aquela ação, ou seja, o criador, né? Verbo tsukuru, criar, tsukuri nushi, criador. Outro exemplo de substantivo, sozo, né? Sozo é criar, né? Só que é feito de dois kanjis, sozo. A Bíblia fala muito também de sozo. E quando você pega o sozo e coloca nushi, fica criador, porque sozo é criar, nushi é aquele que vai deter aquela ação, aquele que vai ser dono daquela ação. Sozo, nushi, o criador, entendeu? Então, se você tem isso em mente, que logo que você vê uma palavra, um substantivo ou um verbo junto com o nushi, esse nushi vai apenas transformar aquele que foi falado antes no... O nushi vai ser o detentor, vai ser o dono daquela ação, ele vai ser o responsável que vai fazer. Então você transforma aquela palavra na pessoa que faz aquilo, entendeu? Na pessoa que é dona daquela ação, na pessoa que vai realizar aquela ação. Tsukuru, criar. Tsukuri nushi, criador, né? Outro exemplo aqui, o Senhor é nosso Redentor, né? Redentor vem do verbo redimir. Redimir em japonês significa aganal. Aganal é redimir. Se você pegar e flexionar ele na forma i, aganai mais o nushi, aganai nushi, Redentor. Shua, né? Shua, watashi tachi no agai nushi. Yesu Cristo wa watashi tachi no aganai nushi, né? O Senhor Jesus Cristo é o nosso Redentor. Cristo wa watashi tachi no aganai nushi. Outro exemplo é Salvador. Cristo é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Salvador vem do verbo salvar. Salvar, suku, né? Suku, suku. Salvar. Flexiona o verbo na forma i. Sukui. Mais o nushi. Sukui nushi. Então, é o Salvador. Entendeu? E por aí vai. Você pode pensar em inúmeros exemplos aí e pode transformar. Se eu tiver algum em mente, pode me dizer aqui embaixo nos comentários e falar qual que você achou, se você acha que está certo ou não, tá? Então esse é o objetivo do nushi, tá? Então aqui, sabaki nushi é o juiz, tá? E logo em seguida tem o toshite. Toshite é como, né? Toshite é como. Sabaki nushi toshite, como um juiz. Sabe esse como um juiz? Esse como nesse sentido? Então é esse, sabaki nushi toshite, né? Outro exemplo eu trabalho como dentista. Boku wa haisha toshite hataraite imasu, entendeu? Boku wa haisha é dentista. Boku wa eu. Boku wa haisha toshite hataraite imasu. Eu trabalho como dentista. É esse como, tá, gente? Esse como. Falando assim, é mais simples, é fácil de você entender. Então, esse sabaki nushi toshite é como. Então, você não pode traduzir, você vê aqui, partícula to, mais o verbo suru na forma te, to, shite. Aí você vai fazer uma lambança. Então você tem que estar sempre adentro nas expressões gramaticais. To, shite é uma expressão gramatical e ela tem variações, igual aquela que nós vimos anteriormente, tai suru, tai shite, tai shita, tai shi. Então aqui o suru ele tem as mesmas variações. To, shite, to, shita, to, suru, to, shi. Tá? Então, geralmente as expressões gramaticais elas vão ter sempre essas mesmas variações, tá, gente? Na maioria das vezes, tá? Então, esse é o toshite. Continuando aqui, kami ni yotte, né? Kami é Deus. Kami ni yotte, aqui nós temos mais uma expressão gramatical. Nioru, né? Kami nioru. Esse nioru tem vários significados, tá? Eu vou falar um deles aqui, que é o que corresponde a esta frase. Ele pode ser traduzido como através de, por meio de. Ou seja, por meio de Deus, através de Deus, tá? Então, kami ni yotte, por meio de Deus, através de Deus. Boku ni yotte, por meio de mim, através de mim. Anata ni yotte, por meio de você, através de você, tá? Esse é um dos significados de niyotte. Esse niyotte, assim como toshite, ele tem as suas variações igual aquelas que eu falei anteriormente. Niyotte, niyotta, niyori, né? Então tem vários, tá? Tem essas mesmas aí, tá? Continua aqui, kami ni yotte sadamerareta kata de aru, né? Sadamerareta kata de aru. Sadamerareta é o verbo sadameru. Sadameru significa estabelecer,
estabelecer, determinar, né? Constituir, né? Esse sentido assim, tá? Estabelecer, determinar, né? Então, ele está na forma passiva, sadameru, sadamerareta. Sadameru, sadamerareta. Então, se estabelecer, sadameru, sadamerareta é foi estabelecido, né? Sadamerareta, que foi estabelecido. Kata de aru, né? Kata é pessoa. Kata é pessoa, né? Ano kata wa dare desu ka? Aquela pessoa, quem é? Né? Anoshito, anokata, é a mesma coisa, né? Anokata wa dare, só que kata é um pouco mais respeitoso, assim, né? Kata, né? Kata de aro, esse de aro é, né? Kata de aro, é a pessoa, né? Ontem eu falei, no vídeo anterior eu falei que de aro é desu, né? Isso no final da frase ali, desu, de aro, né? Aqui, se você trocar por desu, a frase fica um pouco estranha aqui gramaticalmente, né? Mas o de aro é desu, mas aqui você traduz para o português como é, aqui, tá? É a pessoa. Kata de aru. Koto, esse koto, né? Lembra na aula anterior que eu falei sobre o koto? O koto, naquela vez, ele tinha aquele significado de ponte, né? Que significava, quando você quer pegar dois verbos e colocar eles juntos, você coloca uma ponte no meio que é o koto, que significa o de, que, né? Esse de que, proibido de comer, não sei o que, de. Só que esse koto aqui é diferente, tá, gente? Esse koto aqui, ele significa aquilo que foi falado anteriormente, sobre o assunto que foi falado anteriormente, sobre aquela coisa que foi estipulado anteriormente, entendeu? Por exemplo, se eu falar assim, né? Aquilo que eu falei ontem. Kino hanashita koto, né? Kino hanashita koto. Esse koto é o aquilo que eu falei agora, né? Aquilo. Aquilo que eu falei ontem. Kino hanashita koto. Sobre aquela pessoa, tá? Então esse koto, ele é para indicar sobre uma coisa, sobre uma coisa abstrata que ele falou ali anteriormente, tá? Aquilo que foi falado anteriormente, né? Por quê? Kami ni yotte sadamerareta kata de aru koto, né? Ou seja, esse aquilo é essa frase aqui, ó. Kami ni yotte sadamerareta kata de aru. Esse é o koto, sobre esse assunto que ele está falando aqui, sobre essa frase, tá? Koto o hitobito ni, hitobito. Hitobito ni é pessoas, tá? É que esse kanjizinho aqui, ele é um complemento que deixa a palavra não no plural. Aqui para nós é plural, né? Mas em japonês não existe plural, mas em números acima de um, né? Ou seja, é mais do que um. Então, hitobito é mais do que uma pessoa, são pessoas, né? Toda vez que você vê esse kanji, ele vai dar um numeral acima de um para aquela palavra, né? Hitobito ni nobetsutai. Nobetsutai. Nobetsutai, né? Nós temos o verbo noberu, mais stairu, né? Noberu quer dizer proclamar, anunciar. Stairu quer dizer quase que a mesma coisa, né? Stairu é você informar e passando aquele tipo de informação para aquela pessoa, né? Então, nobetstairu, informar, proclamar, anunciar, tá? Nós vimos no vídeo anterior que tinha aquele outro noberu, né? Nobeta, tava no vídeo anterior. Só que aquele kanji é diferente desse kanji. Por quê? Porque aqui já vai entrar um pouco em japonês bem mais avançado, né? Que é a diferença de nuances de kanji para kanji, né? Então aquele kanji lá, apesar de ter a mesma fonética e o mesmo significado, mas a nuance dele é um pouco diferente, né? Porque aquela nuance de nobeta era com correlação ao que foi narrado em texto, né? Ou seja, aquele kanji ele dá uma certa ênfase em aquilo que é narrado no texto, aquilo que é narrado literalmente ali, uma narrativa ali mais concreta. Esse nobetstairu é um pouco mais abstrato, né? É um pouco mais abrangente, né? Você não está preso em um relato escrito fisicamente, assim. É você anunciar, proclamar abrangemente, né? Então essa é a diferença. Mas isso é japonês mais avançado e mais para frente, se você quiser aprender mais sobre isso, é muito interessante, tá? Então vamos lá. Nobetstairu, proclamar, anunciar. A Bíblia, quando fala em anunciar o evangelho, proclamar o evangelho, ela sempre fala esse verbo, né? Nobetstairu, usa muito esse verbo, né? Por exemplo, anunciar o evangelho. Evangelho é fukuin, né? Fukuin é evangelho. Anunciar, proclamar o evangelho. Fukuin o nobetstairu. Fukuin o
Nobetstyle, né? Anunciar, proclamar o evangelho, tá, gente? Então, continua aqui. Sono akashi o suru you ni. Sono akashi o. Sono esse. Akashi. Akashi, gente. Akashi, não sei se você mora aqui perto de onde eu moro, tem um parquinho chamado Akashi. Então ele tá falando desse Akashi aqui, tá? No! Brincadeira, viu, gente? Esse Akashi aqui, ele vem do verbo akasu, que é testemunhar. Então, akasu, testemunhar. Akashi, testemunha. Tá? Sono akashi, essas testemunhas. O suruyoni, né? Esse suruyoni, suruyoni. Aqui nós temos um bem comum aqui, uma expressão gramatical bem comum que você tem que estudar e tem que saber, tá? Isso aqui, yoni, é N4, né? Talvez acho que é N4, então é muito bom você saber isso aí. Yoni, pessoal, eu vou dar uma breve explicação para você aqui. Yoni, ele é usado para quando você... Ele tem vários tipos de que você pode usar ele. Eu vou falar alguns deles, né? Porque tem muitos, mas os principais dele. E um deles, Yoni, ele indica um pouco de objetivo, expectativa, né? Quando você quer falar alguma coisa, querer alguma coisa, né? Ou expor alguma coisa para alguém como objetivo, expectativa. Por exemplo, nós portugueses você pode traduzir uma delas como para que, né? Para que. Aqui você tem sono akashi o suru yoni, para que, né? Essas testemunhas, para que sejam testemunhas, né? Sono akashi o suru yoni, para que sejam testemunhas, né? Para que. Então, se você quiser uma tradução, tem essa aí, primeira. Para que, suru yoni, tá? A segunda delas, por exemplo, se eu pegar aqui um exemplo bíblico, né? Para que a vontade de Deus seja feita. Para que a vontade de Deus seja feita. Então eu pegaria aqui Deus, kami, vontade, mikokoro, né? Uma palavra nova para você aí. Vontade de Deus é kami no mikokoro. Uma das traduções, tá? Tem outras traduções como vontade de Deus também, mas a mais utilizada é essa. Kami no mikokoro okonawaremasu yoni, né? Yoni, para que okonau, ser feito. Okonawareru, que seja feito, né? Então, kami no mikokoro ga okonawaremasu yoni, né? Para que a vontade de Deus seja feita. Outro exemplo também da Bíblia é que o amor de Jesus esteja com vocês. Esse que, né? Que o amor de Jesus esteja com vocês, tá? Cristo no ai, amor, Cristo no ai ga anata to tomo ni, anata você, to tomo ni, junto com você. Ga arimasu, esteja. Yoni, que esteja. Cristo no ai ga anata to tomo ni arimasu yoni, entendeu? Esse que esteja com você. Para que, entendeu? Esse yoni tem esse significado também. Outro exemplo é Nihongo ga umaku naru yoni mainichi benkyou shite imasu, né? Para que eu fique bom no japonês, eu estudo todos os dias, entendeu? Esse yoni tem esse significado. E também tem outro significado também de adobaiço, conselho, né? Conselho, adobaiço, adobaiço do inglês, né? Conselhos e atenção, chamar atenção. Por exemplo, furenai yoni, né? Sawaranai yoni, né? Não rele, não toque. Nomanai yoni, não tome. Tabenai yoni, não coma. Kore tabenai yoni, né? Não coma isso, né? Koko ni sawaranai yoni, né? Não toque nisso. Tá vendo que aqui você não consegue traduzir uma palavra em português concreta, mas a ideia em si está nítida ali, que é a atenção, o conselho, a sugestão. Então, por isso que você não deve traduzir com uma palavra em português assim, tipo, transliterar ela como português, porque no japonês acontece muito disso. Somente a ideia está exposta ali. A tradução não consegue ser traduzida. Então, esse yoni, nesse jeito, também tem esse sentido, como sugestão, conselho, chamar a atenção. Saifu, wasurenai yoni, não esqueça a carteira, tá bom? Se você colocar o yoni e trazer aquilo que eu falei para você, que é para que, o que, vamos só imaginar. Saifu, wasurenai yoni, né? Que não esqueça a carteira, para que não esqueça a carteira, né? Tipo, a pessoa não falou isso, mas a ideia é essa, entendeu? Então,
não esquece a carteira, tá bom? Saifu wasure nai yoni, né? Tipo, você tá saindo de casa assim, a sua esposa chega pra você e fala, saifu wasure nai yoni, né? Não esquece a sua carteira, tá? Então, tem esses dois tipos. E tem o terceiro tipo também que eu posso explicar, que é de pedido, né? Pedido, oração, né? Muito usado. Um exemplo japonês usa muito, né? Que eu acerte no Takarakuji, né? Takarakuji, atarimasu, yoni, que eu acerte no Takarakuji, né? E se você prestar atenção na oração em japonês, feita por japonês, ele fala muito yoni, né? Porque ele está sempre expondo isso de yoni. Porque quando você faz um pedido, pedido é uma expectativa, certo? Expectativa. Então, quando é um pedido, uma expectativa, você usa o yoni, né? Sempre que você falar alguma coisa, yoni, que seja feita tal vontade, que eu consiga tal coisa, que o Senhor me ajude, que o Senhor faça isso, que o Senhor me ajude tal coisa, que o meu coração seja assim, que não sei o que, não sei o que. Então, todo esse que você quer falar de que, no final, você vai usar o yoni, né? Yoni, 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 yoni. Kami-sama, que Deus nos ajude, né? Kami-sama, watashi tachi o tasukete kureru yoni, né? Tá vendo? Kami-sama, watashi tachi o tasukete kureru yoni, né? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, né? Kami-sama, watashi tachi o shukufuku suru yoni, né? Shukufuku é abençoar, né? Shukufuku suru, né? Que Deus nos abençoe, entendeu? Toda vez que você quiser traduzir como um pedido, como uma expectativa, você coloca sempre no final o yoni, tá certo? Então essa é uma das traduções do yoni. É lógico que tem algumas outras, né, que eu posso trazer depois, mas basicamente a maioria é essa, tá, gente? Então, continuando aqui, logo em seguida tem o iwareta no desu. Aqui é simples, né? Iwareta foi falado, né? Foi dito. Iwareru vem do verbo iu, dizer, falar, na forma passiva. Se iu, dizer, é normal, a forma passiva foi dito, ser dito. Iwareta, foi dito, foi falado, né? Então, no desu. Tá, pessoal? Então aqui nós temos a nossa frase do versículo do capítulo 10 de Atos, versículo 42. Eu vou ler mais uma vez e eu vou trazer a tradução aqui que eu posso traduzir, né, do meu ver aqui, e você compara aí na sua Bíblia aí como é que tá, né? Se bem que na própria Bíblia em português, cada Bíblia descreve de um jeito diferente, tem palavras diferentes, tá? Mas a ideia geralmente é sempre a mesma, tá? Iesu wa watashi tachi ni meijite, kono Iesu koso, ikiteiru mono to shinda mono to no sabaki nushi to shite, kami ni yotte sadamerareta kata de aru koto o hitobito ni nobetsutai, sono akashi o suru you ni iwareta no desu. Então aqui, traduzindo seria, Jesus nos ordenou que nós anunciemos que ele é aquele que Deus determinou, constituiu, estabeleceu como o juiz dos vivos e dos mortos. E nós somos testemunhas disso, entendeu? Essa é a tradução aqui que eu chegaria a esse tipo aqui. Talvez na sua Bíblia esteja igual, talvez a palavra em si esteja um pouco diferente, mas a ideia com certeza vai estar igual, tá? Bom, então é isso aí, pessoal. Essa é a nossa frase de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Muito bons estudos. Não se esqueçam de dar like aqui, compartilhar para algum amigo que você acha que precisa aprender japonês. Uma boa oportunidade para ele conhecer o evangelho também, né? E nunca esqueça de ter um caderno na mão, né? Um caderno, uma caneta. E sempre que você tiver alguma dúvida, você aprender alguma coisa nova, você anotando e ao longo do tempo, ao longo da semana, você ir memorizando e refletindo e fazendo uma revisão, tá bom? É isso aí, até a próxima. Fico por aqui. Até mais. Até mais.